Você sabe como o jovem cristão pode manter o seu coração puro? Oi, eu sou o Lucas do canal Nisso Pensai. Você é muito bem-vindo aqui. Se você gostar desse vídeo, eu peço que você curta ele, que você clique no botão de se inscrever, no sininho para receber os próximos vídeos e também compartilhe com uma pessoa. Óbvio, né, se essa reflexão te agradar. Essa frase que eu falei no início, como pode o jovem cristão manter o seu coração puro, é sobre ela que a gente vai falar hoje. Tem um versículo na Bíblia, lá no Salmo 119, no versículo 9, que diz assim: como o jovem pode se manter puro? E a resposta da Bíblia, sabe qual que é? Obedecendo a palavra do Senhor. Esse é o caminho para a gente manter o nosso coração, porque a Bíblia é a palavra de Deus, a palavra revelada de Deus para nós. É como se Deus tivesse escrito um manual, e mais do que um manual, uma carta de amor para nós, nos orientando como viver a nossa vida. Então, se você que está assistindo esse vídeo, você é jovem, assim como eu que também sou jovem, você tem dúvidas de como viver a sua vida, quais decisões tomar, é na palavra de Deus que você vai encontrar respostas para isso. Sabe, a palavra de Deus, ela é a nossa arma para lutar contra os desafios, contra os problemas e contra os nossos inimigos espirituais nessa vida. Veja, por exemplo, quando Jesus foi tentado por Satanás no deserto. Toda vez que o diabo vinha com alguma tentação contra a identidade de Jesus, contra o poder de Jesus, contra o propósito de Jesus, Jesus sempre respondia com a palavra. Por exemplo, tem um versículo lá, acho que é Mateus 4, eu não vou lembrar agora de cabeça o versículo, mas que Satanás está tentando Jesus. Ele diz: se você é realmente o Filho de Deus, faça essas pedras virarem pães. E Jesus, ele responde com a palavra dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando nós jovens entendemos que a palavra de Deus é a nossa arma, é a nossa espada para a gente lutar as nossas guerras, a gente vai passar a ser muito mais vitorioso contra as tentações da juventude, contra os problemas que se levantam, as grandes decisões que a gente tem que tomar. Porque a palavra, ela nos orienta. Mesmo o Salmo 119, alguns versículos adiante, ele vai dizer que a palavra, ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. A palavra de Deus, ela traz clareza para nós. Ela ilumina a nossa estrada, a nossa trajetória. Ela facilita para que a gente venha tomar decisões, boas decisões, decisões com sabedoria. Sabe por quê? Porque a gente é jovem. E jovem é especialista em cometer erro, porque a gente não tem experiência, a gente não tem maturidade. Só que na palavra de Deus, Deus já deixou revelado para nós o que agrada a Ele, o que são boas decisões, qual é o caminho que a gente deve percorrer. E sabe, a própria palavra de Deus, ela revela: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E é ali, entendendo a revelação de quem é Cristo, que nós encontramos salvação. Ao se arrepender dos nossos pecados e crer que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. E não só nosso Senhor e Salvador para o início da caminhada cristã, mas durante toda a jornada. E é assim que o jovem mantém o seu coração puro. Uma coisa muito importante que muitas vezes nós, como jovens, nos esquecemos. Às vezes as pessoas transmitem para nós a ideia de que viver a vida cristã, viver uma vida crendo em Deus, é algo tedioso, algo chato, algo monótono, onde parece que tudo é errado, tudo é pecado. E sim, muitas coisas são pecado, elas estão reveladas nas Escrituras. E sim, é necessário que a gente faça muita renúncia. Mas muitas vezes a gente se esquece de um ponto fundamental. E qual ponto é esse? A palavra de Deus revela para nós algo que traz mais satisfação para nós, que traz mais prazer para nós do que qualquer outra coisa que a gente encontre na vida. Mais prazer do que mais prazer do que sonhos realizados, mais prazer do que qualquer tipo de dopamina, oxitocina, enfim, mais prazer do que qualquer outra coisa. E o que é? É o que Asaf revela lá no Salmo 73. Que o Senhor é a nossa herança, nele a gente encontra satisfação. Como Davi diz no Salmo 35, eu me deleito no Senhor. Sabe, jovem, a vida cristã, ela é muito mais do que não pode. Não, a palavra de Deus, ela nos revela que em Deus a gente encontra o prazer que faltava no nosso coração. Então, para finalizar esse vídeo, você que está assistindo aqui, acompanhando essa reflexão junto comigo, como pode o jovem cristão manter o seu coração puro, obedecendo a palavra do Senhor?
E ao obedecer a palavra do Senhor, a gente encontra um prazer, uma satisfação que a gente não encontra em nenhum outro lugar. Porque ali a gente encontra o nosso Pai. Ali nós encontramos alguém que realmente nos ama. Ali nós encontramos alguém que morreu por nós, que cuida de nós e que está sempre conosco. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.